Muito boa tarde. Sabemos que maio foi o mês de conscientização e prevenção do acidente de trânsito. E para isso, eu gostaria de chamar a minha amiga Isadora, a qual faz vídeos comigo. Ela vai nos contar que, por onde eu começo o meu cuidado no trânsito, né? Porque hoje em dia o trânsito está em tudo que é lugar. O trânsito exige que nós tenhamos segurança e para nós termos segurança é necessário que nós possamos usar os equipamentos de segurança disponíveis nos veículos. Quais são esses e para que eles servem? Na sua opinião, o que falta para a nossa cidade melhorar? Observei, né, aqui na nossa cidade e outros lugares também, como essa campanha foi acontecendo. Então, um exemplo, né, aqui em Mirinópolis, eles colocaram num lugar de destaque da avenida um carro acidentado, um carro totalmente batido, foi bem destruído, conscientizando, né, com faixas ali para chamar atenção, essa questão da cor amarela, para ter mais atenção em relação a isso, que muitas vezes um descuido pode custar uma vida, seja a tua vida, seja de outra pessoa ou de alguém que você ama. Então, esse é um dos motivos que é tão importante essa campanha do Maio Amarelo. Sem contar a panfletagem, em mídias, né? A gente conseguiu ver aí anúncios no Instagram e outros veículos de meios de comunicação sobre essa campanha do Maio Amarelo. O comportamento de segurança no trânsito, ele não é só para o motorista, tá? Isso envolve pedestres, agirem com segurança, ciclistas, todos que vão utilizar uma via pública e que vão compartilhar desse espaço, porque a gente vê assim que muitas fatalidades, infelizmente fatalidades, acontecem, em sua maioria das vezes, por um erro não do carro ou do veículo que você está, mas por uma desatenção, por um comportamento, uma atitude da pessoa que está ali conduzindo aquele veículo ou de outro que esteja utilizando aquela via. Então acontece por desatenção, por você estar utilizando o celular. Então tem alguns comportamentos que a gente tem que ter para ter alguns cuidados aí. Oi, João, tudo bem? Cumprimento você, a todos que estão assistindo esse vídeo. Eu sou a Isadora, sou fisioterapeuta e eu vou conversar sobre a campanha de prevenção aos acidentes de trânsito que acontece no mês de maio. Então, ele é uma campanha internacional do Maio Amarelo, que foi criado aí pela ONU, que no mês de maio, então, fizessem pelo mundo todo campanhas prevenindo acidentes de trânsito, porque isso é um grande problema. Como o João falou, a gente o trânsito ele faz parte do nosso dia a dia e a gente precisa ter alguns cuidados para que todos nós tenhamos mais segurança ao utilizar o trânsito, seja como motorista, como pedestre, como passageiro. Então, tem alguns cuidados que são importantes. Outra coisa muito importante e que, olha, causa muito acidente é dirigir sob o efeito de álcool e outras drogas. Então, assim, drogas que vão estar atuando no nosso sistema nervoso, não utilize, tá? Isso é proibido. Além de você pode perder a tua carteira, você pode, né, sofrer alguma penalidade assim. Você põe em risco a tua vida e a de outras pessoas. Então, é bem importante evitar, né, também. E uma coisa que não se fala muito, mas que é importante a gente lembrar como uma forma de prevenir acidentes, seria você fazer uma manutenção preventiva do teu carro. Então, assim, o nosso carro ele precisa
Independente do carro que você tiver, de manutenção, de verificar freios, pneus, enfim, que você faça isso de uma forma regular, de forma preventiva também. Assim, João, falando sobre alguns equipamentos, vamos dizer, para você fazer a prevenção de acidentes, o principal seria o cinto de segurança, né? Porque o restante eu não diria como equipamentos, eu diria mais como condutas, como uma forma de você agir com segurança de forma preventiva, né? Que daí isso inclui você ter atenção quando você está dirigindo, respeitar os limites de velocidade, respeitar regras de trânsito, pedestres, ciclistas, também, né? E isso inclui até o comportamento dos pedestres, tá? Cuide se você vai atravessar, o ideal é na faixa de pedestre. Eu vejo, mas por exemplo, na nossa cidade, falando novamente uma cidade pequena, muitas vezes as pessoas não vão atravessar na faixa porque não tem tanto movimento. Mas fique atento quando você for atravessar, que não seja numa faixa de pedestre, tá? Então seriam mais esses cuidados, mas o principal equipamento a prevenir acidente de trânsito é o cinto de segurança. E esses cuidados, vamos dizer assim, no trânsito, é muito do que eu já falei, né? No caso, você agir ter uma conduta preventiva, respeitando as regras do trânsito, os limites de velocidade, não dizendo apenas para você não ter multa ou você perder a tua carteira, mas para você cuidar, né? No caso, não vir a sofrer nenhum acidente, causar um acidente, sofrer um acidente, porque eu vejo, muitas vezes a gente evita acidente tendo atenção. Já ouviram falar que no trânsito você tem que cuidar mais dos outros do que de você? Muitas vezes isso é uma verdade, porque se você está atento ao que está acontecendo no trânsito em volta de você, você pode muitas vezes evitar, conseguir frear antes, conseguir evitar acidentes. Então, tem coisas que às vezes são inevitáveis, mas a gente precisa muito ter atenção e ter uma conduta de segurança no trânsito. Porque o trânsito, olha, a gente vê, especialmente na nossa BR aqui, na 280, que passa aqui em Irinópolis, tá tendo muito acidente grave, em pontos, inclusive, da estrada, que são retas, não é curva. Então, muitas vezes, isso acontece por desatenção, por imprudência. Então, muitas vezes você quer ultrapassar, força a ultrapassagem e, enfim, isso acaba causando acidentes e ceifando vidas. Realmente é o que a gente vê acontecer. Então, vamos ter um comportamento mais preventivo, de segurança, uma boa conduta no trânsito para evitar esse tipo de acidente. Então, assim, de que forma a gente pode agir com mais segurança no trânsito? São regras básicas, mas que precisa lembrar disso, porque muitas pessoas deixam de praticá-las. Então, por exemplo, você como motorista, você deve respeitar os limites de velocidade, tá? Se naquela via tá lá para você andar a 40, 60, você não pode andar a 100, tá? Então a gente tem que ter essa atenção aos limites de velocidade, a manter uma distância segura de outro carro, porque isso evita batidas, né, na parte traseira, enfim, engavetamentos, usar o cinto de segurança. Isso é uma coisa, assim, bem importante e que as pessoas acabam muitas vezes deixando de lado. Eu vejo nós aqui que moramos numa cidade pequena, muitas vezes as pessoas, vai pro interior, vai andar por aí, não usa o cinto de segurança, mas o cinto salva vidas. Outra coisa, não use o celular enquanto você está dirigindo, tá? O celular, ele vai te distrair do que você tem que cuidar naquela via que você está passando. Então, assim, celular não utiliza. Tem uma ligação, tem uma mensagem que você precisa ver. O ideal é parar o carro e ver o teu celular. Não enquanto está em movimento, porque isso tira a tua atenção. Não tem. Se acontecer alguma coisa ali, você não vai ter tempo de agir, né? Outra coisa é você cuidar respeitando a sinalização também. Então, se você tem uma faixa de pedestre, tem um pedestre que quer atravessar, você não pode jogar o carro em cima dele. Você tem que respeitar a via ali do trânsito, né? E assim, falando também em relação a outras sinalizações, né? Por exemplo, não é para ultrapassar, sinalização enfim, esse tipo de sinalização, respeitar também. Olha, até dizer assim, vamos pensar o que falta na nossa cidade e o que falta nas pessoas também, tá? Então, regras e condutas de trânsito. Isso é uma coisa bem importante. Sinalize.
tá? Isso é uma coisa que, especialmente aqui em Irinópolis, as pessoas estão dirigindo, tem muita gente que não olha no retrovisor, que não sinaliza, tá? Por exemplo, eu quero estacionar 45 graus para o lado direito. Porém, se eu estou na via do lado esquerdo, eu simplesmente viro e não dou sinal. Isso é uma coisa que acontece e com uma certa frequência aqui. Então, é uma coisa assim que eu diria não que falta na cidade, que falta para as pessoas melhorar essa conduta. As autoescolas, eu acredito que elas passam sobre essas regras, sobre o trânsito e tudo mais. Vai da prática tua como motorista, né? Mas sempre sinalize, respeite essas regras de trânsito para evitar acidentes, né? Se é numa via que você está numa velocidade mais reduzida, como eu comentei, esse de estacionar, assim, vai bater, não vai ter tanto, às vezes, muito dano. Mas se você está em alta velocidade, piora o estrago, né? Então, eu acredito que as pessoas têm que melhorar essa conduta, assim como a cidade também, essa questão de sinalização é importante. Então, manter, vamos dizer, as faixas bem delimitadas, a sinalização do trânsito, tudo isso faz parte do que uma cidade deve ter para ter mais, incentivar essa segurança no trânsito também. É um assunto muito importante, de muita relevância, falar sobre isso. Maio amarelo, né? Essa chamada de atenção com a cor amarela foi importante para isso. E não é só em maio, né? O ano todo a gente precisa estar atento ao trânsito e ter os cuidados necessários. Agradeço o João pelo convite para conversar sobre isso com vocês. E precisando de mim, estou à disposição. E lembrem sempre, previnam acidentes e tenham cuidado no trânsito.